Oi, então vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje é tudo sobre o Renascimento. Vocês com certeza conhecem e até participam de várias expressões artísticas contemporâneas. Ao assistir a um filme ou ler um livro, ao sair para dançar ou assistir a um show de determinado músico, ao visitar espaços públicos, vocês estão em contato com o cinema, a literatura, a dança, a música e a arquitetura com expressões artísticas. O mundo da arte não está desvinculado de nosso cotidiano, embora algumas de suas manifestações sejam preservadas em espaços especiais, como museus e exposições. Nesses lugares, vocês apreciam pinturas, esculturas, joias, vestuários, louças, armas, móveis, enfim, objetos que mostram a procura do belo e da harmonia em tudo que o homem faz. No mundo contemporâneo, temos também os espaços especiais preservados para as ciências, já que atualmente a ciência está separada da arte, o que não se dava no mundo moderno. Ciência e arte no mundo moderno eram inseparáveis, ambas representavam a destreza, o engenho e a busca pelo conhecimento. Vejamos então o que embasava a cultura renascentista. O termo renascimento se refere ao retorno ideal às formas de antiguidade clássica enquanto verdadeira fonte da beleza e do saber. O período histórico que se acreditou merecedor de tal nome cultivava a leitura dos clássicos gregos e latinos em busca de uma linguagem que fosse universal, recuperando os modelos e as regras da arte antiga. Os intelectuais se dedicavam ao estudo da gramática, retórica e dialética, exercitando-se segundo os modelos mais elegantes da antiguidade, em particular o latim neoclássico. Ao grande desenvolvimento de tais estudos designados deu-se o nome humanismo. Seus protagonistas, os humanistas, foram a vanguarda de grande transformação cultural chamada Renascimento. Os marcos temporais da Renascença foram de meados do século XIV até o século XVI e tiveram seu início nas ricas cidades mercantis italianas. Das cidades italianas, o movimento humanista e suas artes expandiram-se pela Europa, criando novos centros e construindo novas manifestações do saber e da arte, adaptadas às culturas europeias locais. Assim tivemos o Renascimento francês, o Renascimento português, o Renascimento dos Países Baixos e etc. O termo Renascimento foi cunhado em sua própria época e foi gerado pelo entendimento que os estudiosos daqueles séculos tinham da história. A antiguidade, isso é, a cultura greco-romana, foi considerada uma época de esplendor para o senso de beleza e harmonia das formas, assim como do saber filosófico das letras e da retórica. O período imediatamente posterior, que ficava entre a Antiguidade e os séculos XIV e XV, foi denominado de Idade Média e considerado de decadência, de trevas e obscurantismo para a arte e o saber. Caberia um movimento de retorno aos modelos da antiguidade, restabelecendo o brilho da civilização europeia. Daí o termo Renascimento. Evidentemente, o período que hoje denominamos de Idade Média não se constitui em séculos de trevas e ignorância, conforme vocês devem conhecer e relembrar pelas aulas que abordamos no período medieval. Nos séculos entre o final do Império Romano e o início da Idade Média, houve uma profunda alteração na maneira de pensar e representar a antiguidade. Os deuses e heróis antigos eram considerados pelos filósofos latinos tardios mais como forças da natureza do que representações teológicas. Já os padres cristãos os encaravam como forças maléficas e diabólicas, que deveriam ser exterminadas do pensamento e da cultura humana. Entre essas duas tendências, processou-se uma série de transformações. Muitos dos deuses, filósofos e heróis da antiguidade clássica misturaram-se entre fantasia, mito e realidade adulterada. No geral, houve uma cristianização e fabulação desses personagens. Retomar o conhecimento greco-romano foi também outra alteração de pensamento, uma nova maneira de entender e representar aquele período, aquela civilização, e era isso que se denominava de o projeto do Renascimento. Considerando o Renascimento como um movimento que desejava recuperar as glórias das formas e dos saberes da antiguidade, podemos entender a grande importância da mimesis, isto é, do princípio de imitação. Imitar as formas e os discursos da antiguidade era também valorizar o legado greco-romano, dando-lhe um novo valor moral. Esse legado, imitado por ser considerado exemplar do que era tido como o melhor da humanidade, criou uma estética renascentista. Nas letras foram atitudes exemplares de guerreiros, filósofos, governantes que davam um tom. O valor do exemplo era absoluto. Nas artes figurativas, o princípio da imitação era aplicado e entendido em relação à natureza e ao real do cotidiano das pessoas. Esse mesmo princípio da natureza como fonte de inspiração passa a ser utilizado na construção do que chamamos hoje de ciência.
Entender como funcionava o mundo físico, a natureza, desenvolveu a astronomia, a geografia, a cartografia e o conhecimento do corpo humano. Naturalmente, essas novas atitudes nem sempre foram consideradas honestas pela Igreja e pela Inquisição. A valorização do homem como fonte e centro das preocupações artísticas e científicas é outro princípio básico da Renascença. A relação homem-natureza, homem-cultura, criou as bases do antropocentrismo moderno. O homem universal, o homem único, ideal da cultura renascentista, era aquele que imitava os exemplos valorosos dos antigos, desenvolvia seu engenho e por isso possuía uma visão crítica do mundo. Deveria estudar teologia ou filosofia ou outras ciências, comer e beber moderadamente ao menos 2 vezes ao dia, fazendo refeições leves e de valor com pouco vinho. O homem universal seria então um ser culto e de conduta exemplar, que serviria de um modelo para todas as sociedades. Um modelo universal que na realidade era profundamente etnocêntrico, profundamente europeu. Nos altos estratos sociais, isto é, na alta burguesia e aristocracia locais que governavam as cidades e administravam seus negócios, as artes possuíam um grande significado social. Possuir obras de artesãos qualificados, mestres em determinadas áreas, em seus palácios, ou oferecer à cidade uma peça de arte era garantir o prestígio social inerente ao seu cargo e à sua posição na sociedade. Para tal, contratavam artesãos para fazer suas joias, seus móveis, suas tapeçarias e os quadros que ornavam as paredes de seus palácios. Contratavam ainda escultores para encher de estátuas seus jardins, arquitetos para construir seus palácios e capelas familiares. Esses homens ficaram conhecidos como mecenas, como protetores das artes. Em verdade, a relação entre esses artesãos e artistas e os príncipes e burgueses ricos era uma prática comercial, firmada em contrato. O contratante estabelecia a obra que queria, estabelecia ainda como queria que fosse feita. No início do século XV, por exemplo, era o tipo da tinta empregada no quadro ou no tingimento da tapeçaria e no material de seus fios que valorizava a obra e dava prestígio ao seu contratante. Tintas caríssimas e raras, consideradas especiarias como o azul ultramarino ou ainda fios de seda e ouro valorizavam a obra, e além disso a riqueza e o prestígio do contratante que podia pagar tão caros materiais. Já no final do século XV e no século XVI, houve uma mudança sutil na exibição da riqueza. O interesse pela habilidade do pintor, escultor ou tapeceiro pela obra em si começou a prevalecer. Esses artesãos entraram na moda e suas obras foram disputadas e emolduradas em ouro. Até mesmo construíram-se jardins, pavilhões e gabinetes especiais dos palácios para exibi-las. Partes das residências da nobreza e da alta burguesia são abertas à visitação. Essas famílias poderosas construíram igrejas e capelas e as adornavam com obras preciosas, numa enorme exibição de riqueza e poder. Também ofereciam como presentes à cidade praças, parques, fontes e jardins repletos de arte. Filósofos, teólogos, gramáticos e tradutores também produziam sob contrato para o seu mecenas. Personagem importantíssimo para as letras, o livreiro e editor surgiu após a invenção da imprensa. Era de sua responsabilidade a reprodução dos clássicos da antiguidade quanto à publicação das artes e ciências modernas. Esse processo levou à valorização do artista, mas atenção, isso raramente levou a uma ascensão social. Sob contrato, o artista tinha os seus prazos rigidamente colocados, suas despesas e seus materiais vigiados. Podia ou não morar no palácio de seu contratante, mas somente lá pelo século XVI, os considerados gênios entre os melhores eram recebidos nos salões. Tratados sobre as técnicas de pintura e arquitetura floresceram, como já citado o trabalho de Vasari, assim como tratados sobre as danças praticadas nos salões dos palácios, de músicas e escalas harmônicas e sobre o uso e os golpes de espadas e floretes. A destreza e a habilidade, a fundamentação racional das ações e experiências humanas levaram a uma ideia de excelência que era denominada arte. A literatura renascentista trouxe também um olhar crítico e histórico sobre a sociedade. O livro O Príncipe de Maquiavel, o livro Decamerão de Boccaccio, o de Dom Quixote ou as suas novelas exemplares de Miguel de Cervantes são exemplos, embora de abordagens diferentes, nos quais os fundamentos antigos confrontam-se com as situações contemporâneas renascentistas e servem de análise crítica aos problemas políticos e sociais da época. A imitação da natureza, da realidade que se cercava o ser humano, encontrava na pintura uma série de inovações que romperam com a arte medieval e mesmo com a iluminura oriental,
construindo as bases da especificidade das artes figurativas ocidentais. A paisagem começa a aparecer como parte da composição dos quadros, o quadro como janela para o mundo, a técnica da perspectiva e principalmente a técnica do retrato são partes fundamentais dessas inovações artísticas. A visão passa a ser considerada como a experiência superior para a apreensão e o entendimento do mundo, mundo este visível e entendido pelas formas e proporções. Ao pintor e ao escultor era imprescindível o conhecimento da matemática e da geometria, para saber lidar e compor as formas e proporções do homem e do mundo. A arquitetura dependia do conhecimento matemático e geométrico também, além do conhecimento das leis do mundo físico. As técnicas de construção tornaram-se um ideal, já que não comportavam mais apenas o trabalho manual, mas um método ou processo racional que, portanto, se aplicava tanto à resolução de problemas construtivos como à pesquisa histórica e ao conhecimento da realidade. Toda a arte renascentista esteve centrada na figura do homem, o antropocentrismo. Foram diversos os campos de atuação dos artistas, os quais deram destaque às mais variadas categorias das artes, pintura, escultura, arquitetura, literatura, dentre outras. Vamos ver então alguns dos principais artistas e suas obras. Leonardo da Vinci. Considerado um dos maiores gênios da história da humanidade, Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, engenheiro, cientista, escritor e inventor italiano. Nascido no vilarejo italiano de Antiano, Leonardo foi uma das figuras mais importantes do Renascimento, de forma que contribuiu para a produção intelectual e artística da época. De suas obras destacam-se A Última Ceia e a Gioconda, ou a Mona Lisa. Nas pinturas, suas obras apresentam características marcantes, como o jogo expressivo de sombra e luz, além de técnicas como o esfumato, suaves gradações entre as tonalidades, e a perspectiva, que instigam a imaginação dos observadores. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo também é reconhecido como um dos principais artistas do Renascimento e deixou legados importantes na escultura, arquitetura e em pintura. Italiano, nascido em Caprese, apresentou em suas obras características como o equilíbrio das formas que traduziam conceitos humanistas. Já nas suas esculturas destacam-se a expressão corporal, com músculos destacados e torneados, além de proporções perfeitas. Michelangelo também usou o nu como forma de valorização do homem. Algumas das suas grandes obras são a pintura da abóbada da Capela Sistina, na Catedral de São Pedro, em Roma, onde ele retratou inúmeras cenas do Antigo Testamento, além das esculturas Pietà e a escultura de Davi. O artista passou 4 anos pintando a Capela Sistina, que agrupa cerca de 300 figuras, das quais se destaca o Juízo Final. Rafael Sanzio. Ao lado de Leonardo da Vinci e Michelangelo, Rafael formou a tríade mais importante dos grandes mestres da arte italiana da Renascença. Pintor italiano nascido na cidade de Urbino, inovou as técnicas de pintura ao utilizar contrastes de luz e sombra. Ficou conhecido por suas diversas Madonas, as Mães de Jesus, das quais se destaca a Madonna e o Menino entronados com sangue. O Donatello. Além da tríade dos principais representantes da Renascença, Donatello foi um importante escultor italiano do período, nascido em Florença. Introduziu novas técnicas artísticas ao utilizar diferentes materiais para compor suas esculturas, tal qual o mármore, o bronze e a madeira. Seus trabalhos mais representativos são a escultura de São Marcos em Florença e a Gata Melata na cidade de Pádua. Sandro Botticelli foi um pintor e desenhista nascido em Florença. Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, mais conhecido por seu nome artístico, Sandro Botticelli, foi um dos pintores mais proeminentes da Itália renascentista. Em suas obras abordou temas religiosos e mitológicos, onde se destacam a primavera e o nascimento de Vênus. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.